Você já parou para pensar que tudo que você vive hoje, de alguma forma, foi construído por meio das palavras que você ouviu? E pelas palavras que você falou e tem falado? Veja, as palavras não são apenas som soltos no ar. Elas são sementes que moldam a nossa história, constroem vínculos, abrem portas ou fecham, ou criam muros. A maior batalha da história que nós tivemos não foi as batalhas da Segunda Guerra, de Napoleão, das batalhas lá antigas, mas sabe qual foi? Foi entre Jesus e Satanás. E essa batalha foi travada, sabe de que forma? Com palavras. E da mesma forma, as batalhas mais profundas da nossa alma também passa pela nossa boca. E nós também temos aquela vozinha interna que fica lá falando, muitas vezes nos criticando. Então, são as palavras. Por isso, quando você aprende a usar as palavras com sabedoria, você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna autor da sua própria história. E hoje nós estamos no terceiro princípio milenar, e esse princípio você já deduziu, são as palavras. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A maneira que nós usamos, nós teremos frutos bons para comer ou nós estamos cavando a nossa morte. Então veja, a língua, o poder das palavras, ela é um poder também o quê? Espiritual. Nós estamos falando de princípios milenares e é um poder espiritual e emocional. Então, eu acabei de falar que a maior guerra não foi travada com espadas, não foi travada com canhões, com hoje então, né, tem tantos outros instrumentos bélicos, mas foi travada com palavras. E em que lugar? No deserto, lá no deserto da Judéia. Jesus enfrentou Satanás usando a palavra. Palavras são armas de guerra. Espiritualmente constrói ou destrói. Nós vimos claro isso aqui em Provérbios 18, 21. Então saiba, mais de 90% das ações de Jesus foram realizadas por meio de palavras. As palavras curavam, elas ensinavam, elas confrontavam os religiosos e a palavra libertava. Assim também é conosco. Cada palavra lançada tem força criadora ou destruidora. Então a gente tem que começar a observar que pela nossa boca nós portamos um destino. E que destino que nós estamos aí declarando. Veja outra coisa, a palavra, ela fala o que está no nosso coração. A nossa fala, a boca lá em Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quer conhecer melhor o teu coração, perceba o que você tem falado. E pegue isso que você tem falado e apresente para o Senhor. Olha, palavras elas não são neutras, elas são espelhos da alma. Antes da gente julgar o que alguém diz, vamos começar a observar o que nós dizemos e vamos também observar o que talvez está no coração dessa pessoa para ela falar isso. Então, antes de falar, vamos fazer perguntas, o que está lá no nosso interior e no interior de outra pessoa. Então veja, quando alguém fala com raiva, arrogância ou ela fofoca, isso revela um conteúdo interno dentro dela. E geralmente, como já falo várias vezes, são as feridas emocionais. E quando alguém fala com clareza, fé e firmeza, isso revela o quê? Maturidade interior, que a pessoa já se permitiu ser trabalhada dentro dela. Olha outra coisa, nós temos perfis de fala e os perfis da forma que nós falamos vai revelar feridas emocionais. E você já viu pessoas que falam com ar de superioridade? Usam palavras para dominar, para corrigir com arrogância, para impor autoridade? Lá no íntimo, sabe que isso revela? Revela insegurança, medo de ser diminuída. Então ela já se impõe para que a insegurança dela diminua. É uma pessoa que
exerce o controle, que tem aí a armadura do controle. E ela faz um prejuízo enorme. Sabe por que o resultado disso? Afasta pessoas, quebra vínculo de confiança. Você já viu pessoas que são controladoras, dominadoras, corrigem, impõem autoridade, de terem pessoas fiéis ao seu lado, vínculos verdadeiros e de confiança? Ela tem várias pessoas que têm medo dela ou fazem as coisas para não serem repreendidas. Ou um outro perfil que revela feridas emocionais, as pessoas que só falam de si mesmas. Quantas vezes ela está ouvindo ela já interrompe para contar a história dela. Ela monopoliza conversas, ela precisa trazer atenção para ela e validar o que acontece com ela. E o que tem por detrás da pessoa que fala muito de si? Carência afetiva, sensação de que não é ouvida. Então tem que falar para ter a sensação que pelo menos alguém está ouvindo um pouquinho. É uma carência emocional. E isso traz um grande prejuízo, porque vai ter relacionamentos superficiais, dificuldade de escuta, porque só ela fala. Ou um outro perfil, a pessoa que só fala dos outros. Você conhece alguém assim? Ou talvez até nós temos essa propensão? Então são pessoas que alimentam fofocas, evitam olhar para si. Então é muito melhor ficar falando da vida alheia, porque dessa forma eu deixo de olhar para mim e para os meus problemas. Então deu para perceber qual a raiz disso, né? É a fuga emocional, o medo de ser vulnerável. Então é melhor eu falar do outro do que entrar em contato com a minha vulnerabilidade. Então também nós temos aqui um traço de insegurança muito grande. E quais os prejuízos de relacionamento que nós temos aqui? Destrói confiança. E com o tempo, sabe o que acaba acontecendo? Isola-se, porque acaba as outras pessoas não querendo a companhia. Isso é muito triste. E nós temos o quarto perfil. São pessoas que distorcem os fatos. Ou elas minimizam ou elas aumentam algo. Então, muitas vezes as pessoas minimizam algo para proteger a imagem delas ou de alguém. E elas aumentam para ferir. Então, quando alguém faz uma coisa boa, ela vai muitas vezes minimizar aquilo de bom. Mas também olha a família de que veio, olha as coisas que contribuíram para isso. Então, minimiza. E o que tem por detrás disso, gente? Tem o quê? Feridas, né? Por isso que a gente está falando de feridas emocionais. Mas essa pessoa tem o medo da verdade, tem a dificuldade de assumir a responsabilidade. Porque se ela minimiza ou aumenta, distorcendo os fatos, é porque ela tem dificuldade de ter uma autorresponsabilidade para assumir as coisas. E qual o prejuízo disso? Perde a credibilidade. Você está do lado de alguém que está distorcendo o fato, o que você olha para aquela pessoa e você não tem credibilidade nela. E dessa forma rompe vínculos, fecha portas, fecha oportunidade. Então nós estamos nessa jornada da mulher plena. Se caso a gente se identificou com um desses perfis, vamos abrir o nosso coração ao Senhor. Vamos tratar a raiz, porque sabe, amados, muitas vezes a gente só quer tratar o sintoma. O sintoma, ele tem o quê? Uma raiz. E nós temos que ir lá nessa raiz e tratar isso. Por isso que na jornada da mulher plena, que são mulheres com propósito intencional, nós tratamos a raiz. Então nós aprendemos a reconhecer os nossos mecanismos de autodefesa, reconhecer a nossa própria fala e os ambientes que nós frequentamos, para que nós possamos decidir andar na verdade e falar a verdade. Olha, todas as palavras, elas são sementes. E cada palavra é lançada. E ela se torna o quê? Uma semente em qual solo? Aí você tem que avaliar os ambientes. Mas, afinal de contas, Deus nos ensina que a semente plantada no solo espiritual e emocional vai dar muitos frutos. Então, o que nós falamos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Palavras de críticas vão gerar o quê? Ressentimento.
Só que muitas vezes a gente está numa cultura que critica tanto, que acha que chamar atenção de uma forma de mostrar o erro vai fazer o outro fazer o correto. Pelo contrário, vai criar ressentimento. Ressentimento. Nós precisamos aprender a conversar. Gente, a cada dia mais eu percebo que conversar, dialogar, falar a verdade, usar as palavras corretamente é um aprendizado, porque nós não temos isso de berço, nós não temos isso na nossa cultura, tá? E as palavras, elas geram fé de esperança ou elas matam. Então, o que as nossas palavras têm gerado? E olha, também nós temos que perceber que as palavras de amor geram vínculos. Então vocês percebem que a crítica vai gerar ressentimento, mas que a de fé gera esperança, a de amor vai gerar vínculos e a palavra de desânimo ela vai gerar o quê? Esterilidade. Gente, eu conheço pessoas que só chegam para falar algo de ruim que está acontecendo na vida, no mundo. Ela só fixa naquilo que está acontecendo de ruim. Tem uma vez que eu falei assim para ela: você não tem uma notícia boa para trazer? Aí ficou meio brava, porque estava me incomodando de tal ponto. Então são pessoas que vão gerando desânimo, esterilidade. E muitas vezes, por que ela está fazendo isso? Porque ela acredita, se ela ficar antenada em alerta, ela vai estar mais protegida. Então, tá vendo como tudo tem uma raiz e a gente tem que trabalhar nessa raiz? Nós não controlamos, mas nós temos o nosso Pai que conhece o nosso coração e vai trabalhando desde que nós nos abrimos para isso, para cuidar das raízes que realmente levaram a gente ter uma palavra comprometida. E, inclusive, nesse capítulo, o autor traz algo que eu acho muito interessante, sensacional, para falar a verdade, que é a história das 3 peneiras de Sócrates. Você já ouviu falar? Veja que interessante. Olha, conta-se que um discípulo chegou a Sócrates e disse assim: mestre, eu preciso contar algo sobre o meu amigo. Aí Sócrates respondeu assim: antes de falar, quero que você passe isso por 3 peneiras. Ele falou: tudo bem. Aí ele falou assim: você tem certeza de o que você vai me contar é verdadeiro? Se não é verdade, não precisa ser dito. Então aqui foi a primeira peneira, a peneira da verdade. Então aquilo que você vai falar, você tem certeza que é verdadeiro? Então vamos agora para a segunda peneira. O que você vai me contar é bom? Se não edifica, não merece atenção. Então aqui nós passamos pela peneira da bondade, a peneira da edificação. Agora a terceira peneira. O que você vai me contar é útil? Se não serve para construir, é melhor silenciar. Então aqui é a peneira da utilidade. Então veja só, o que nós vamos falar tem verdade? Vai edificar? Tem utilidade? Quando o discípulo ouviu tudo isso, ele ficou o quê? Calado. E Sócrates concluiu: se não é verdade, não é bom, não é útil, para que você me contar? Amados, por isso que a palavra de Deus diz, para que tudo que saia da nossa boca seja para edificar. E usando essas 3 peneiras, comece a fazer essas perguntas a você. E também faça a seguinte pergunta: caso comece aquela voz interior de autocrítica, de reprovação, faça essas 3 peneiras com essa voz interna também, sabe? Porque nós temos tanto aquilo que nós falamos verbalmente, como aquilo que nós falamos interiormente para nós mesmos. Então a gente tem que começar a praticar isso. A mulher plena, ela começa o quê? A querer dizer a verdade, ela quer abençoar, ela quer edificar, ela quer falar coisas que vale a pena ser dito. Nós estamos a cada dia aprendendo a filtrar as palavras, nós estamos também filtrando os ambientes que nós andamos. A própria comunidade é um ambiente de edificação em todos os ângulos. E o silêncio é palavra? Sim. O silêncio também é uma forma de falar, e o silêncio
é uma força. Olha, quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda-se das angústias da sua alma. Provérbios 21, 23 nos orienta sobre isso. Agora lembre-se, silêncio não é fraqueza, ele é sabedoria. Em muitas circunstâncias, a melhor forma de falar é se silenciar. Mulheres emocionalmente maduras não participam de conversas que adoecem. Elas protegem a sua energia, elas protegem a sua fé, a sua identidade. Então vocês percebem que isso é um princípio milenar, mas ele só vale a pena se ele for cumprido, né? Porque a gente viu que palavras são sementes, elas podem ferir como elas podem curar. E agora nós temos que decidir, né? O que plantar a partir de agora? Então nós temos que, o livro nos orienta, e depois eu peguei também um apanhado, que diz assim, para a gente falar menos, gritar menos, mas aprender a falar melhor, aprender a se comunicar. Tem um livro maravilhoso que se chama Comunicação Não Violenta. Ele ali é uma arte da conversa, é uma arte de se comunicar. Vale muito a pena. Na comunidade, em breve, nós vamos estar refletindo sobre esse livro. Por quê? Sabe, nós não tivemos referências e nós aprendemos a não falar adequadamente. As mulheres, principalmente, muitas vezes aprenderam a se calar como submissão, a se calar porque é a forma que elas aprenderam a se defender, como outras aprenderam a gritar, a resmungar, a reclamar. E por anos foi essa cultura. Agora chegou a hora de nós aprendermos a nos comunicar. Então nós temos que perceber sim que nós podemos ser assertivas, que o calar-se, aqui quando eu falei a primeira vez, é um calar-se com sabedoria. Agora não é um calar-se pelo medo do confronto, pelo medo da verdade. Né? Outra coisa, nós temos que começar a alinhar as nossas palavras com a intenção do nosso coração. Quantas vezes você já falou algo, de repente você fala, nossa, mas eu nem imaginava que eu falei isso ou que eu pensei isso. A gente chama muitas vezes de ato falho, mas esse ato falho, ele tem origem lá no nosso coração, em partes de quartinhos escuros que a gente muitas vezes não tem noção. Então, também as palavras soltas, a gente tem que começar a prestar atenção, porque elas carregam muitas vezes mágoa, ironia, elas carregam desânimo. E sem perceber, amadas, cada palavra é um código espiritual. Então, o que nós estamos falando, né? Nós temos que começar a nos perguntar. Sabe que antigamente as pessoas não tinham tanta distração como nós temos hoje? E no final do seu dia, elas tinham o costume de fazer uma autorreflexão. Nós precisamos resgatar isso para que possamos crescer alinhadas na palavra de Deus, para nós andarmos mais rápido nessa jornada da mulher plena. Então, refletir o que realmente você sentiu durante o dia, que a palavra que você disse, ela edificou ou ela feriu, e que essas palavras, qual foi a intenção e a motivação dela, e o que você pode colher com essas palavras no dia de amanhã. Então isso vai alinhando o nosso coração e vai nos trazendo esse autoconhecimento, vai curando as nossas feridas. E lembrando que a nossa linguagem, ela é fortalecida quando a gente lê, quando a gente aprende, quando a gente aumenta o nosso repertório. Por isso que na caminhada da mulher plena, nós refletimos em um livro por mês, nós refletimos em um filme por mês. Porque isso aumenta o nosso repertório, nos dá ferramenta para lidarmos com a vida. Então, estudar, ler, amplia nosso vocabulário, amplia nossa forma de diálogo com as pessoas. Muitas vezes eu olho para alguns tipos de homens, acho os diálogos deles interessantes, porque eles acabam tendo uma informação da atualidade e eles conversam muitas vezes sobre isso. E eu vejo muitas mulheres, muitas vezes, com assuntos, ao meu ver, um tanto fútil, tá? Muitas vezes falando de outra pessoa, da roupa, disso, daquilo. Então eu vejo que falta profundidade para nós crescermos e sermos edificadas.
Então vamos começar a perceber o que você tem feito para fortalecer a sua linguagem. E também, ao abrir a nossa boca, nós temos abençoado ou nós temos amaldiçoado? Porque nós sabemos que a língua pode ser uma espada ou pode ser um bálsamo. Então a gente começa a prestar atenção. A mulher plena, primeiro, ela escolhe abençoar. Então ela não vai alimentar fofocas, ela não vai lançar palavras de destruição nem de crítica. Mesmo que isso passe no coração dela, ela começa a apresentar essas coisas ao Senhor. E mesmo que ela venha falar, logo o Espírito Santo fala que aquele caminho não foi correto e ela se arrepende. Então veja, o Senhor nos deu a nossa boca, que vem lá do nosso coração, para a gente edificar, confortar, orientar e amar. Então vamos agora, todo dia, profetizar vida sobre nós, sobre nossos filhos, nossos relacionamentos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Vamos aprender a começar a profetizar. Lembre-se, a palavra tem poder, ela é o maior instrumento que nós temos na mão hoje. Então, aquilo que nós falamos dentro de casa está reverberando nos nossos filhos, está reverberando na vida deles, nos sonhos deles, no futuro deles. Isso vai se tornar uma semente espiritual, sabe aonde, gente? Desculpa, isso vai se tornar uma semente, sabe aonde? No mundo espiritual. O nosso falar também é uma semente no mundo espiritual. Então, eu te convido nesse momento a você declarar comigo: eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Começa a declarar: a minha casa tem o falar da palavra de Deus. A minha casa tem paz. Ai, Kátia, isso não é verdade. Minha casa não tem paz, não. Começa a profetizar, amada. Começa a ver, porque quando a gente falar na minha casa não tem paz, é só tribulação, sabe que você tem olhos só para isso. Mas quando você começa a declarar paz, minha casa tem paz, você começa a ver detalhes da paz na sua casa e seu coração começa a se abrir mais a isso. Declare também: eu tenho sabedoria vinda do alto para lidar com os desafios. E ore, pede a Deus sabedoria como Salomão. Declare: Deus cuida dos meus caminhos, Deus cuida da minha vida e eu todo dia falo da minha vida para o Senhor. Então você percebe quando a gente vai mudando a nossa forma de falar. Por isso que a gente começou com o versículo de Provérbios 18, 21, que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que fruto nós estamos colhendo do que nós falamos? Então, nessa jornada da mulher plena, a gente não fala qualquer coisa, a gente profetiza, a gente fala intencionalmente, né? Então, cumprir os princípios milenares não é um ato isolado, é um estilo de vida, que todos os dias nós escolhemos ver quais sementes nós vamos semear que saem da nossa boca. Sim, as sementes saem da nossa boca. Agora, existem algumas razões para algumas mulheres tendem a gritar mais. E qual será a razão disso? Porque muitas vezes elas passaram anos sem ser ouvidas ou elas creem que não foram ouvidas. Então agora elas querem falar, mas não é com gritos. A voz firme vale mais do que um grito cansado, porque muitas vezes é um grito cansado, um grito sobrecarregado, um grito até de desespero. Né? E a gente quando a gente está muito cansada, sobrecarregada, sabe o que acontece? A gente fala no impulso. Por isso que nós temos que começar a ser mulheres mais leves, mais tranquilas, plenas, porque nós vamos sair dessa atividade impulsiva, né? E com isso, nós estamos aprendendo nessa jornada a ser a voz da mulher plena, essa voz que
constrói destino, que semeia força, que semeia verdade, que semeia fé e vai colher o quê? Vai colher milagres, vai colher honra. Então, nós hoje aqui estamos decididas a procurar falar com sabedoria. Nós estamos decididas a escolher quando silenciar é sábio, a plantar palavras certas para colher uma vida leve, plena, sólida e próspera. Lembre-se, amada, palavras podem curar ou podem ferir. Podem abrir caminhos ou aprisionar destinos. Tem a ver com a vida toda. E a boa notícia é que a boca é sua, a boca é nossa. Ou melhor, a boca é de cada uma, né? Então, nós temos a responsabilidade. E nós temos que decidir todos os dias quais sementes nós vamos lançar no mundo espiritual e no mundo material. Falar com sabedoria não é sobre perfeição, eu quero sempre citar isso. É sobre consciência, verdade, fé, autoconhecimento e alinhamento com a palavra de Deus e uma intimidade profunda com Deus. Porque a mulher plena não fala por impulso, ela fala por propósito. Ela tem propósito no que ela fala. E se você chegou e está ouvindo até agora, você deve falar, mas tudo isso é tão complexo. Olha, nós temos passo a passo. E dentro dessa jornada da mulher plena, nós temos a comunidade Mulheres com Propósito, porque aqui na comunidade nós caminhamos passo a passo nesse caminho, com leveza, sem cobrança. Então, se você deseja fazer parte dessa jornada, o link está aqui embaixo e eu vou te esperar com grande alegria. E se esse terceiro princípio milenar, que são as palavras, te abençoou, encaminha para mais mulheres, para que você possa também abençoar a vida delas. E eu te aguardo no quarto princípio milenar.